Boa noite, meus irmãos. Você tem uma noite abençoada e nós, nesse dia, domingo, nós vamos estar trazendo uma palavra de Deus ao teu coração. Nós vamos estar ali compartilhando essa palavra e o desejo do meu coração é que você seja edificado por essa palavra. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é provada, ela é verdade. E então não há como nós nos decepcionarmos quando Deus está falando conosco. Então eu quero compartilhar nessa manhã, nessa noite, aquilo que Deus colocou em nosso coração, aquilo que o Senhor tem para nós, essa porção que o Senhor tem para nós. Amém? Eu gostaria de dar início nessa palavra no livro de Mateus, capítulo de número 8. O versículo é o de número 27. Mateus capítulo 8, versículo de número 27. Essa é a introdução do nosso texto de hoje, do nosso tema de hoje. Mateus capítulo 8, versículo 27. Um texto muito conhecido entre nós. Um texto onde Jesus vai ali apaziguar as tempestades. Aquela tempestade que havia surgido. Jesus ali vai estar dormindo no barco, onde os seus discípulos todos assustados, todos ali preocupados, entrando em pânico devido à tempestade. E seus discípulos parecem muito conosco quando nós vivemos uma tempestade, ficamos aflitos, desesperados, mas muitas vezes nós esquecemos que o Senhor está conosco, que o Senhor está no controle da situação. Aqui nesse texto de Mateus capítulo 8, dos versículos de número 23 até o versículo de número 27, fala dessa tempestade. Mas em especial o texto do versículo de número 27 diz a palavra de Deus: e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu gostaria de dar aqui ênfase a esta frase que os seus discípulos declaram: que homem é esse, que até o mar e os ventos lhe obedecem? Note você que aqui nós estamos diante de uma situação em que o Senhor tem poder e autoridade diante das questões naturais, diante de fatores naturais, fatores esses que nós podemos ver no texto, que é o vento, que é o mar. Então, eu quero destacar nesse texto que nós acabamos de ler, que Jesus tem poder sobre os fatores naturais. Amém? Jesus tem poder sobre os fatores naturais. Paralelo a esse texto, eu gostaria também de compartilhar com você aquilo que está em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo de número 1. Mateus, Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, Evangelhos sinóticos. Marcos capítulo 1, versículo de número 27. E eu gostaria também de dar ênfase a esse texto, a esta palavra. Marcos capítulo 1, versículo 21 até o versículo 28, vai falar que Jesus está em Cafarnaum. E lá em Cafarnaum, ele indo à sinagoga, ele estava ensinando na sinagoga. Aqui vale nós destacarmos a necessidade de nós estarmos na igreja. Na igreja nós aprendemos a palavra, somos ensinados pelo Espírito de Deus acerca da sua palavra. Então Jesus é o exemplo para nós, e ele vai à sinagoga ensinar. E diz o texto que as pessoas estavam maravilhando-se daquilo que ele estava ensinando. Mas no versículo de número 27, diz o texto bíblico: e todos
se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Vou repetir. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Amém? Aqui eu gostaria de destacar, irmãos, também o poder e a autoridade de Jesus. Agora aqui ele não mais está exercendo o seu poder sobre as questões naturais, como o vento, como o mar, mas ele está exercendo a sua autoridade espiritual. Ou seja, nós precisamos entender que Jesus tem o poder espiritual de todas as coisas. Ele tem autoridade e poder sobre todo e qualquer espírito. Agora, eu gostaria também, irmãos, de dizer a você que está escrito no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, que o próprio Jesus vai dizer: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus está dizendo para mim, para você, para nós nessa noite, que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Essa é a base da palavra de hoje, para que nós possamos entender aquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Se nós servimos a um Deus tão poderoso, que tem poder sobre os céus e a terra, sobre as questões e fatores naturais e também sobre questões espirituais, Ele tem todo o poder de fazer maravilhas, milagres, transformações, libertações em nós, em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Por isso que eu fico observando, e quando eu olho para o texto bíblico de Hebreus, capítulo de número 11, Hebreus, capítulo de número 11, nós vamos observar que em Hebreus, capítulo 11, onde há toda a descrição de homens chamados como heróis, ou seja, heróis da fé. Hebreus capítulo de número 11, há um título que diz assim: exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. São homens que eram normais como eu e você, mas permitiram que o poder de Deus, que a autoridade de Deus viessem a agir sobre as suas vidas. Quantos estão entendendo isso? Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, nesta manhã: olha, a sua vida pode estar de uma maneira, ser de uma maneira, mas se você permitir que o poder de Deus, a autoridade de Deus venha sobre você, Ele pode te levar a lugares maravilhosos. Ele pode te dar um fim poderoso nele. Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 11, nós vamos ver no versículo 4, homens como Abel, versículo 5, homens como Enoque, versículo 7, homens como Noé, versículo 8, homens como Abraão, versículo 20, como Isaac, versículo 21, como Jacó, versículo 22, como José, versículo 23, como Moisés. Homens que foram cheios da autoridade e do poder de Deus. Não eram homens melhores que nós, mas se tornaram grandes homens por permitirem o agir de um grande Deus sobre eles. É isso que nós precisamos permitir também em nossas vidas. Nós precisamos muitas vezes, irmãos, deixar de lado o nosso próprio eu, deixar de lado o nosso achismo, deixar de lado a nossa
nosso orgulho, deixar de lado tudo que há dentro de nós e permitir que Deus faça de nós grandes homens, grandes mulheres diante dele. Não é para que nós sejamos vistos diante dos homens dessa terra, mas é para que um dia nós sejamos achados dignos de sermos dignos de estar diante dele. Olha, Jesus falava para aqueles fariseus, para aqueles homens, aqueles sacerdotes que defendiam a lei, ele falava a todo tempo: olha, vocês falam da lei, vocês falam da palavra, mas vocês não vivem esta palavra. Meus irmãos, nós precisamos deixar de só falar, nós precisamos viver aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos ser aquilo que Deus quer que eu e você seja. Nós precisamos ter mais sensibilidade em ouvir Deus. Nós precisamos ser mais preocupados com esta palavra que nos instrui acerca de todas as coisas, porque nesta palavra contém poder, contém autoridade de Deus, para que nós sejamos homens e mulheres diferentes numa sociedade tão difícil de se viver quanto hoje. Nós nunca havíamos pensado que nós iríamos passar por circunstâncias como estamos passando hoje. Nós nunca imaginávamos, irmãos, que nós iríamos viver um tempo como hoje, de isolamento, um tempo em que estamos privados de muitas coisas. Como diz aquele texto de Isaías capítulo 24, estamos presos em nossas próprias casas. Então, meus irmãos, é tempo de nós enxergarmos esse ambiente, aquilo que está acontecendo de uma forma diferente. Nós precisamos ter uma visão daquilo que Deus espera de nós, quer de nós, está mostrando para nós. E a única forma de nós entendermos isso é deixando que o seu poder, deixando que a sua autoridade seja sobre nós, sobre as nossas vidas, para que nós possamos ser usados por Ele, para que nós possamos ser agentes aqui nessa terra dele, discípulos dele nessa terra, mas principalmente dentro da nossa própria casa. Nós precisamos ser aquele homem, aquela mulher que vai ser usado por Deus com poder e autoridade para que a nossa casa seja transformada. E quando eu chego nesse pensamento, quando eu entendo isso, lá naquele texto de Hebreus capítulo 11, nós falamos aqui de vários homens, de vários nomes, mas quando chega no versículo 31, fala de alguém chamado Raabe, fala de uma mulher chamada Raabe, e aqui eu vou entender, e eu entendo por esta palavra, que Raabe, além de ser um exemplo de fé, de permitir que o poder e a autoridade de Deus fosse sobre a sua vida, ela faz com que aquilo que ela recebe de Deus, sua fé, o poder de Deus, a autoridade, a sua mente renovada, os olhos agora voltados para o Senhor, um ouvido sensível para ouvir aquilo que Deus estava falando, os olhos em Deus, porque ela estava agora olhando para aquilo que Deus havia feito pelo povo de Israel. E o versículo de número 31 de Hebreus capítulo 11 diz: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espinhos. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto. Não pereceu com os incrédulos. Parece esse texto bem atual hoje, porque nós estamos vendo uma sociedade perecendo, mas nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Nós que conhecemos o poder e a autoridade do Senhor,
Nós precisamos ter a mesma visão pela fé, igual a esta mulher, igual a esta mulher. Nós não podemos perecer como os incrédulos. Nós precisamos deixar o poder e a autoridade, a graça de Deus, a sua misericórdia, que ela seja manifesta em nós, e através de nós ela se manifeste em toda a sua casa, em todo o seu lar. Foi isso o que essa mulher Raabe fez. Entenda, essa mulher, ela, pela fé, ela creu em Deus. Ela já estava ouvindo aquilo que Deus estava fazendo lá com o povo de Israel. O texto em si, vários textos dizem que ela sabia que Deus havia aberto o mar vermelho através de Moisés. Ela estava ouvindo as histórias que havia acontecido com o povo de Israel. Ela já estava sabendo que Josué e todo o povo de Israel havia atravessado o Jordão, que Deus havia aberto também o Jordão. Note você que ela creu em toda esta palavra. Eu e você, nós precisamos crer nessa palavra. Nós precisamos entender esta palavra e tomar ela como verdade, assim como Raabe fez, assim como essa mulher fez. Josué capítulo de número 2, Josué capítulo de número 2, acompanhe comigo esse texto. Josué capítulo de número 2. Nós somos informados acerca dessa mulher chamada Raabe. Note aqui algumas coisas que nós precisamos trazer como reflexão. Josué capítulo 2, versículo 1 diz: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei a Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens, após os espias, pelo caminho do Jordão, até os valos, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. Antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíis do Egito, e que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Aleluia. Note você que o texto também diz que o Senhor é Deus em cima da terra, em cima dos céus e embaixo da terra. Mateus 28:18 diz, próprio Jesus: É-me dado todo o poder
e na terra e nos céus. Ele é poderoso. E aquele que coloca a sua fé nesse Deus poderoso, que ouve os seus feitos, conhece a sua palavra e permite que o seu poder e a sua autoridade seja sobre a sua vida, tem a sua vida transformada. Amém? Como você pode dizer isso, pastor? Segundo aquilo que aconteceu com essa mulher. Hebreus, nós olhamos o texto e lá descreve essa mulher como uma meretriz. Josué capítulo 2 diz que essa mulher era uma prostituta. Flávio José, um grande historiador do tempo de Jesus, ele vai dizer que talvez essa mulher tivesse até uma hospedaria. Por isso que o rei já sabia que aqueles homens poderiam estar na casa de Raabe. Então note você que era alguém que tinha alguns fatores em sua vida que, se nós considerarmos hoje, seria como era alguém discriminado pela sociedade, alguém visto com diferença pela sociedade. E aqui nós não entramos em situações, em questões desse tipo, mas o que eu quero deixar claro para você, para nós, é que Deus, Ele não vê a sua vida, o que você fez, o que você está fazendo. Deus não olha para nós e olha o meu estado exterior. Ele olha para dentro de mim, Ele conhece o que há dentro de mim, o que há dentro de você. E se você permitir que o seu poder, que a sua autoridade, e se você quiser e desejar servir a esse Deus poderoso, Ele transforma a nossa vida, como transformou muitos de nós, como transformou a vida dessa mulher chamada Raabe. A primeira lição que nós podemos entender aqui é que não importa o que você fez, quem você foi, o que importa é que, se você entregar a sua vida a Ele, Ele é poderoso para mudar as suas tragédias em histórias de milagres. Ele é poderoso para transformar tudo aquilo que há no seu passado, que te condena, que traz feridas dentro do teu coração. Ele cura, Ele restaura. Ele é aquele Deus que faz tudo novo. Você pode entender isso? E por nós permitirmos esse Deus agir dentro de nós, permitir que esse poder seja sobre nós, Ele também traz honra sobre as nossas vidas. Ele traz honra sobre a nossa história. Versículo de número 22, 23 de Josué, capítulo 6, vai me dizer, vai me informar que naquele tempo Josué capítulo, diz o texto bíblico, Josué capítulo de número 1, mas diz que Josué, quando estava entrando em Jericó, disse a todo o seu exército, aos seus homens: ninguém é para ser poupado, ninguém. Você conhece a história. Mas há uma casa cujo sinal haverá uma corda vermelha. Essa casa deve ser poupada, porque ali há uma pessoa, há alguém que honrou o nosso Deus. E porque essa mulher honrou ao nosso Deus, Deus agora vai honrá-la. Há uma destruição em todo o seu redor, há uma destruição em toda uma cidade,
Os muros de Jericó caem, mas a casa de Raabe não cai. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, pode tudo estar caindo ao seu redor, mas a minha casa, a tua casa não cai, porque Deus tem um compromisso, e Deus é fiel e poderoso para olhar para nós, olhar para aqueles que têm uma aliança com Ele e permitir que nós, no meio de um lugar de destruição, estejamos em pé. Para observar, e aqui eu faço até uma pergunta para você. Diante de muitas circunstâncias que nós estamos vendo hoje, nos dias atuais, homens desempregados, mulheres desempregadas, as coisas acontecendo, enfermidade em todos os lugares, mas eu tenho certeza que Deus tem sustentado a tua casa. Eu tenho certeza que hoje pela manhã você tomou seu cafezinho, que agora neste domingo, na hora do almoço, você teve alimento na sua mesa, e que você está passando por talvez um tempo difícil, mas que Deus tem colocado o suficiente, está provendo todas as coisas para a tua casa. É disso que eu estou falando. Quando nós permitimos o poder e a autoridade de Deus ser sobre nossas vidas, essa bênção de Deus ser sobre as nossas vidas, esse cuidado de Deus ser sobre nós, nós também estamos dizendo ao Senhor: Senhor, eu estou te honrando e eu entendo que o Senhor também está me honrando. E é por isso que eu estou de pé no meio de uma destruição total que está ao meu redor. Meu irmão, vale a pena servir esse Deus. Vale a pena nós buscarmos ter aliança com esse Deus poderoso. Eu quero te encorajar nessa manhã, nessa noite, a você olhar para esta mulher não como uma prostituta, uma meretriz, porque Deus não vê ela dessa maneira. Deus vê ela como alguém que tem fé. E eu quero dizer uma coisa: muitos de nós precisamos ter mais fé. Muitos de nós precisamos ter mais fé. Nós precisamos olhar para essa mulher e entender que ela aceitou que o poder, que a autoridade de Deus fosse sobre a vida dela. Ela aceitou as histórias em seu coração daquilo que Deus havia feito. Mais que isso, diz o texto que ela vivia no meio de uma sociedade incrédula, e é isso que nós vivemos hoje. Mas eu e você, nós não podemos ser parte dessa sociedade incrédula. Os nossos olhos têm que estar postos no Deus que tem poder sobre os céus e sobre a terra. Amém? Olha, aqui eu quero só destacar mais uma coisa que eu aprendo com essa mulher. Ela não se fez de vítima. Presta atenção. Ela não se fez de vítima. Ela poderia dizer assim: mas eu sou uma prostituta, uma meretriz, e como que... Não. Ela não se tornou vítima. Ela não continuou sendo vítima dos resultados da sua vida. Porque talvez, como aquela mulher samaritana de João capítulo 4, eu já tive 5 maridos, o que eu tenho agora também, sabe, aquelas pessoas que lutam com a vida e parece que nada dá certo, mas quando ela entendeu que se ela permitisse que Deus agisse sobre a vida dela, Deus poderia fazer dela uma nova mulher, uma nova história. Note você, meu irmão, que essa mulher, quando tudo é destruído e todos são destruídos, ela e sua casa sobrevivem. Diz o texto bíblico que ela, seus irmãos e irmãs, seus pais,
ficam vivos e são levados. Josué capítulo 6, capítulo 7, 6:18. Josué capítulo 6, versículo de número 17. Porém a cidade será anátema ao Senhor, e ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Note você que ela não continua sendo vítima. Deus cura esta área da vida dela, porque quando ela é levada, ela chega agora em Israel, onde o povo estava, e ali ela tem Deus escreve para ela uma nova história, um novo tempo para a sua vida. Você vai observar que diz o texto bíblico que agora ela vai se casar, ela vai formar uma família. Esse é o poder e a autoridade de Deus sobre a vida daqueles que permitem Deus agir sobre nós. Deus manifesta grandes milagres na vida daqueles que permitem que Deus faça algo. Eu fico às vezes observando, meus irmãos, homens, mulheres, principalmente os jovens, que às vezes passam por situações onde estão cativos nas drogas, estão presos nos vícios. Alguns parecem que não querem. Eu não sei te explicar, e não conseguiria talvez explicar para você com toda a razão, mas há uma luta dentro de cada um em permitir que Deus faça algo. Eu conheço alguns que permitiram Deus fazer algo e tiveram suas vidas transformadas. Hoje são cheios da graça de Deus, mas muitos se perdem pelo meio do caminho. E diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. Eu gostaria de que você entendesse sobre esta palavra, que nós servimos a um Deus poderoso, que tem poder sobre os céus e a terra. É-me dado todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Um Deus que tem domínio sobre os fatores naturais e espirituais. Imagina o que Ele pode fazer na tua vida. Foi o que Ele fez na vida de Raabe. Quando esta mulher manifestou a sua fé nele, creu nele, olhou para aquilo que Ele já havia feito, ela permitiu que esse poder, que esse mover de Deus viesse sobre a sua vida. Deus a honrou, porque ela honrou a Deus. Deus mudou a sua história, porque ela permitiu Deus mudar a sua história. O desejo do meu coração, meu irmão, é que você faça o mesmo que essa mulher. Pastor, eu já permiti, eu já fiz isso. Graças a Deus, glória a Deus. Então, continue, porque agora você pode e deve ser usado para transformar a vida de outras pessoas. Pode e deve ser usado para mudar a vida de outras Raabes, outras que estão precisando. E é através do meu testemunho, do seu testemunho, que as pessoas vão olhar para nós e ver algo diferente em nós. Que você seja cheio do poder de Deus, que você seja cheio da graça de Deus, do amor de Deus, e que você possa, assim como Raabe, manifestar o poder, a autoridade, a glória e o testemunho do Senhor em sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela Tua palavra. Nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso para mudar as nossas vidas, que dentro de alguém que a sociedade não vê com bons olhos,
O Senhor vê um milagre. Por isso que a tua palavra diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Raabe nos ensina que a sua história pode ter começado tudo errado. A sua história pode ter sido, até certo ponto, algo triste, cheia de pecados. Mas quando ela olha para o Senhor e nasce no coração, dentro dela, a fé, o Senhor manifesta o seu poder e a sua autoridade sobre a vida dela. E o final desta mulher, ó Pai, o final diz que ela é uma daquelas que está na genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 5 diz: e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, que gerou lá no fim, Jesus, o teu filho. Meu Deus, há algo bom dentro de cada um de nós. Há algo chamado milagre dentro de cada um de nós. E que se nós entendermos que nós precisamos nos entregar em tuas mãos, para que o Senhor manifeste esse milagre que há dentro de nós, nós iremos impactar toda uma geração. Nós iremos, ó Deus, mudar a nossa casa, a nossa sociedade. Meu Deus, que nós possamos compreender, entender essa verdade. Mais que isso, Deus, que nós possamos permitir que o Senhor, através do seu poder e da sua palavra, se manifeste sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Deus te abençoe. Deus te dê uma noite abençoada de descanso. Que a sua semana seja uma semana de grandes bênçãos, de grande milagre. Que você seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Que a paz do Senhor seja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Um grande abraço, uma noite abençoada. Lembre-se, o guarda de Israel não dorme. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe.